Bom, boa tarde pessoal. Então eu vou apresentar meu seminário hoje, que trata sobre a valorização dos resíduos da indústria sucroalcooleira no Brasil. Então, ao longo desse seminário, então, eu vou começar com uma introdução sobre o tema. Em seguida, eu vou apresentar as rotas de valorização possíveis para esses resíduos, tanto as que são usadas hoje em dia, quanto as que têm potencial para serem usadas futuramente, estão ainda em fase de estudo, mas que têm potencial. E finalmente, eu vou apresentar minhas conclusões sobre o tema. Com relação às rotas, eu não vou entrar muito em detalhe técnico sobre as tecnologias utilizadas. Eu vou apresentar as rotas de uma forma um pouco mais geral, principalmente para poder apresentar todos os resíduos de fato e apresentar a variedade de rotas possíveis para cada um dos resíduos. Bom, começar com o contexto então. O setor sucroalcooleiro então é o setor que transforma a cana-de-açúcar em dois produtos principais, açúcar, alimento e etanol. E qual a relevância desse setor? Esse setor ele é muito relevante porque ele representa 2% do PIB brasileiro. E também o Brasil é muito relevante a nível mundial nesse setor. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e o segundo maior produtor mundial de etanol. E bom, quando a gente analisa os números, né, de produção nesse setor no Brasil, a gente olha que realmente ele tem números muito significativos. Se você olhar a área plantada em 2019, foi de 8,4 milhões de hectares dedicados à cana-de-açúcar, o que gerou quase 30 milhões de toneladas de açúcar produzido e 34 bilhões de litros de etanol produzido. E essa uma produção similar é esperada para 2020 e 2021. Então a gente vê que realmente é um setor com números bastante expressivos. E se a gente olhar então a quantidade de resíduos gerada por esse setor, aqui a gente tem os valores típicos de resíduos gerados por uma indústria sucroalcooleira. E se a gente cruza esses valores então, com os valores da produção em 2019 e 2020, a gente percebe que só nessa safra foram produzidos 283 milhões de toneladas de resíduos sólidos, aproximadamente, 442 milhões de metros cúbicos de efluentes e também 34 milhões de toneladas de etanol foram emitidas. De CO2 foram emitidas, desculpa. Então você vê que realmente é um setor com números muito significativos e que um bom manejo desses resíduos é fundamental tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de saúde pública. Então, bom, para a gente falar um pouquinho então da produção de açúcar e etanol, eu vou falar principalmente da produção de primeira geração, que é a produção principal que a gente vê no Brasil hoje, né, a partir da cana-de-açúcar. O que acontece? Como é esse processo de produção? Primeiro você tem o recebimento da cana-de-açúcar, e aqui você tem uma primeira etapa de separação do caule da cana, que é a parte que é de interesse comercial da indústria, e do resto da planta, principalmente da palha. Em seguida você tem uma prensagem desse caule para extrair a garapa, que é um suco muito rico em açúcares. E em seguida esse açúcar então esse suco então é tratado, ele é decantado e ele é filtrado. E aí a partir daí você pode tanto cristalizar esse suco para formar o açúcar, quanto fermentar esse suco para depois destilar o vinho de fermentação, desidratar e formar o etanol anidro. Ou você pode também formar o etanol hidratado diretamente aqui sem essa etapa de desidratação. E bom, do ponto de vista de resíduos, aonde está a produção de resíduos esse processo? Aqui então é um esquema que eu fiz para mostrar esquematicamente onde está a produção de resíduos. Todos os resíduos são as caixas de texto aqui em cinza, né? E a gente tem então, primeiro, na hora de separar o caule da palha, você tem então uma primeira produção de resíduo que é a palha. Em seguida, na prensagem do caule, você forma a garapa, você tem também o resto de vegetal ali, que é o bagaço, que é um segundo resíduo. Na hora de filtrar a garapa, você vai formar a torta de filtro, que é o resíduo da filtração. E lá depois, um pouco mais adiante, então, a fermentação você tem a emissão de gás carbônico. Depois da fermentação, você vai separar, né, o vinho de fermentação das leveduras. Você vai ter então o resíduo de levedura. E finalmente, depois da destilação, você vai ter então um produto de fundo da destilação que vai ser a vinhaça, que é um efluente. E se a gente pegar os números lá que eu apresentei em alguns slides anteriormente, você vai perceber que os principais resíduos do ponto de vista mássico e volumétrico de produção são a palha, o bagaço e a vinhaça, o principal efluente, né? Esses outros três resíduos aqui, eles também são relevantes, mas eles são um pouco menos relevantes do ponto de vista de produção do que a palha, o bagaço e a vinhaça. Bom, falando um pouco então agora da valorização desses resíduos, eu vou começar falando dos resíduos lignocelulósicos, que são tanto o bagaço, a palha, quanto a torta de filtro. E por que a gente chama esses resíduos de lignocelulósicos? Principalmente pela composição desses resíduos, que tem três componentes nessa composição, que são a celulose, a hemicelulose e a lignina.
a gente vê que principalmente o bagaço e a palha, eles são feitos praticamente de celulose, hemicelulose e lignina. E a gente percebe que as composições relativas entre esses compostos nesses dois resíduos são também muito similares. O que a gente pode afirmar, portanto, é que a palha e o bagaço, apesar de serem resíduos diferentes, eles são quimicamente muito semelhantes. Então, as rotas de valorização que a gente pode enviesar tanto para o bagaço quanto para a palha são muito semelhantes. E isso acaba se refletindo nos processos que a gente vai estudar mais para frente. O bagaço e a palha são tratados como um resíduo só, praticamente, nessas rotas de valorização. Já a torta de filtro não, né? Porque a torta de filtro você percebe que ela tem um conteúdo maior de proteínas, de lipídios, justamente porque são biomoléculas que estavam suspensas na garapa e que são retidas na hora de filtrar. Então, apesar de ter celulose, hemicelulose e lignina e, portanto, ser um resíduo lignocelulósico, a torta de filtro tem uma composição diferente e as rotas de valorização para a torta de filtro, portanto, vão ser diferentes. Bom, para analisar rapidamente, eu vou tentar ser breve aqui, o que é celulose, hemicelulose e lignina. Basicamente, a celulose é um polímero formado por glicose como unidade funcional e que possui uma estrutura linear e ligada por pontos de hidrogênio. E, portanto, a celulose é um polímero, é um composto, né? Cristalino e muito resistente a ataques mecânicos. A hemicelulose, por sua vez, também é um biopolímero de açúcares, mas ele pode possuir tanto açúcares C5 quanto açúcares C6 na cadeia, e ele é mais amorfo, ele tem mais ramificações, então ele é menos rígido do que a celulose. E finalmente a lignina é um polímero também, um biopolímero com unidade funcional fenólica e também com outros grupos funcionais, que também faz um material bastante rígido. E o que a gente pode perceber a partir dessas estruturas químicas? O que é relevante do ponto de vista de processo? A gente pode perceber primeiro que esses resíduos têm um alto teor de carbono, e o que isso indica? Que eles têm um alto potencial de ser aproveitados energeticamente, ou seja, a gente pode basicamente queimar eles e produzir energia a partir dessa queima. A gente percebe também que eles têm um alto conteúdo de açúcares, principalmente na celulose e na hemicelulose. Então a gente tem também um potencial fermentativo muito grande desses resíduos. A gente pode enviar esses açúcares para um fermentador e produzir, por exemplo, etanol de novo ou outros produtos a partir desses açúcares. E finalmente a gente também tem uma diversidade de grupos funcionais, principalmente provinda da lignina, que também apresenta um potencial então de valorização química desses resíduos, como composto químico. Mas qual que é o problema que a gente encontra? É principalmente na estruturação macro desses resíduos, né? A nível molecular mesmo. Esses resíduos eles se organizam de uma forma que cria uma estrutura muito recalcitrante. Por quê? Porque você tem as fibras de celulose aqui, e a lignina que permeia as fibras de celulose, e aí você tem a hemicelulose que funciona como uma cola entre a lignina e a celulose. Então você vai formando várias fibras de celulose permeadas por lignina, que são materiais bastante rígidos, e isso faz um material de muito difícil acesso químico. Portanto, as rotas de valorização que querem utilizar, que se baseiam em utilizar os açúcares ou as funções químicas, são mais difíceis, são mais custosas, porque é muito custoso separar a lignina, a celulose e a hemicelulose. Portanto, o potencial energético ele é mais facilmente aproveitável e, portanto, ele é mais utilizado atualmente na indústria do que outras rotas de valorização. Bom, para falar então um pouco do potencial energético aproveitado desses resíduos, esse aqui é o processo mais tipicamente usado na indústria sucrocoleira atualmente. Você pode ter uma variação ou outra desse processo, mas praticamente todas as usinas sucrocoleiras utilizam essa cogeração via turbinas a vapor atualmente. Como funciona esse processo? Basicamente você tem a biomassa, pode ser tanto bagaço quanto a palha aqui, que entra no forno de uma caldeira e você tem a combustão nessa biomassa. Então primeiro você tem uma liberação de gases de combustão, que são emitidos para a atmosfera. Você também tem uma liberação de cinzas de combustão, que são normalmente enviadas para aterros, mas outras valorizações têm sido também pensadas para essas cinzas. E aí você tem também, claramente, a geração de calor. E esse calor da caldeira é utilizado então para aquecer uma corrente de água resfriada, que gera vapor superaquecido, e esse vapor superaquecido então é enviado para uma primeira turbina. Essa turbina aqui está acoplada a um gerador de energia elétrica, e é uma turbina do tipo extração-condensação. O que significa isso? Significa que essa turbina ela consegue extrair o máximo de energia possível do vapor para produzir energia elétrica, e aí você vai gerar um vapor
que não tem mais aproveitamento energético, que vai ser enviado para o condensador, mas você também consegue extrair uma parte da corrente de vapor intermediária que ainda possui um calor aproveitável. E aí você consegue enviar esse calor para o processo, ou então enviar ainda uma corrente ainda anterior para uma segunda turbina, que aí tem uma tecnologia um pouco diferente, que é uma tecnologia de contrapressão, que vai então produzir energia mecânica para o processo, e aí dessa turbina, que tem uma tecnologia diferente, você não consegue extrair toda a energia do gás, então esse gás ainda vai sair com uma certa energia aproveitável na forma de calor. E aí então você vai ter ao aproveitamento de calor no processo. O interessante também é notar essa válvula aqui, que é a válvula redutora de pressão, que serve para ajustar, para ter um controle sobre a proporção de energia elétrica e energia térmica que a gente vai fazer. Se a gente quiser, a gente pode enviar vapor diretamente para o processo e produzir mais energia térmica, se o processo estiver demandando isso. E aí, finalmente, então, toda essa água, que é utilizada como calor ou no condensador, ela é reenviada para a caldeira e gera esse ciclo de cogeração. Qual que é a grande vantagem da cogeração desse processo? É que ele gera autossuficiência energética na usina. Ou seja, todas as usinas de etanol, açúcar e etanol atualmente, elas produzem a própria energia elétrica e produzem o próprio calor. Elas não dependem de uma fonte externa de energia. Além disso, você tem cerca de 10% das usinas que ainda conseguem comercializar a energia elétrica como um terceiro produto. Elas produzem mais energia do que elas necessitam, elas conseguem comercializar esse produto, que gera uma fonte de renda adicional. Então esse processo é realmente muito vantajoso para as usinas do ponto de vista econômico e ele é bastante utilizado. Porém, como eu disse, você tem outros compostos presentes na biomassa lignocelulósica e diversos autores têm pesquisado as rotas de valorização que podem permitir industrialmente você converter então essa biomassa em produtos de valor agregado um pouco maior, desculpa, que são as chamadas rotas de segunda geração. Você tem duas rotas principais de segunda geração. Você tem as rotas termoquímicas e as rotas bioquímicas. As rotas termoquímicas, elas consistem em degradar a biomassa termicamente, mas com presença subestequiométrica de oxigênio ou sem oxigênio nenhum. Quando é subestequiométrica é a gaseificação, quando é sem oxigênio é a pirólise. Isso vai gerar produtos, seja o gás de síntese aqui, que é um gás majoritariamente composto por CO e H2, seja o líquido, no caso da pirólise, que podem ser convertidos em produtos de maior valor agregado, como por exemplo o biodiesel. No caso da rota bioquímica, você vai ter então o pré-tratamento da biomassa, que é basicamente uma etapa de separar então a lignina da celulose da hemicelulose, e aí então você vai ter uma hidrólise da celulose e uma fermentação da celulose, que pode então gerar, por exemplo, etanol ou outros produtos também de maior valor agregado. Para esse caso da rota bioquímica, é bom deixar claro que é o pré-tratamento que é o grande entrave desse processo do ponto de vista industrial, porque, como eu falei, é um processo muito custoso devido à recalcitrância da biomassa lignocelulósica. Então, esses processos, eles ainda não possuem escala comercial, eles ainda não são muito custosos, então eles não possuem escala comercial. Apesar disso, você já tem duas plantas operando no Brasil, as duas produzindo etanol de bagaço, né, etanol de segunda geração, o que mostra que esse processo tem potencial para ser comercializado no futuro, para ser realmente um processo relevante do ponto de vista industrial. E você também tem muita pesquisa aqui em cima, então o que mostra que realmente existe um interesse em tornar esses processos viáveis. Só que tem um problema, né? Se você começar a produzir químico a partir da biomassa lignocelulósica, você vai perder a autossuficiência energética das usinas. E é por isso que você precisa justamente criar novas alternativas para justamente a usina conseguir produzir a própria energia elétrica. Uma alternativa para isso é a integração desses processos de segunda geração com a digestão anaeróbica da vinhaça, que eu vou apresentar mais para frente nessa apresentação. Bom, aqui eu trouxe então só uma foto para ilustrar como esses processos, apesar dessa dificuldade inicial, já estão começando a ter escala industrial. Aqui é uma planta de etanol de segunda geração da Raízen, uma das duas que opera no Brasil, né, de segunda geração, que é em Piracicaba. Só para mostrar que, apesar de tudo, realmente já existe uma indústria de alta escala operando com esse processo. Aqui a Raízen usa uma rota bioquímica, né? Aqui eu acredito que aqui seja o fermentador, aqui as colunas de destilação e por aí vai. Bom, uma outra possibilidade para valorizar o resíduo lignocelulósico com um pouco mais de valor agregado
é uma outra rota de cogeração que utiliza o que eles chamam de ciclo combinado. Nessa rota aqui, em vez de usar um combustor em uma caldeira, você vai usar um gaseificador, ou seja, você vai formar o gás de síntese que eu falei anteriormente, que é principalmente CO e H2. E qual que é a vantagem de você formar esse gás de síntese em vez de você queimar diretamente a biomassa? A vantagem é que você vai conseguir, mais para frente, usar uma turbina a gás, que é uma turbina que opera com uma tecnologia diferente, que é acoplada diretamente a uma câmara de combustão e que consegue gerar energia elétrica. Ou seja, você precisa produzir aqui um gás que seja combustível, né? Que possa sofrer combustão. Então, por isso que você vai usar o gaseificador, para gerar o syngas. Esse syngas que vai sair daqui, então, primeiro vai ser resfriado, você vai ter uma primeira recuperação de calor aqui. Em seguida, ele vai ser tratado para eliminar os particulados de H2S e vai ser enviado para essa primeira geração, a turbina a gás. O gás de combustão, que sai quente aqui, ele pode ser, então, enviado para um processo de turbina a vapor bem semelhante ao processo usado atualmente. E aí você vai ter mais geração de energia elétrica e você também vai ter a geração de calor para o processo. Então, qual que é a grande vantagem da cogeração via ciclo combinado? A grande vantagem é que você vai ter uma eficiência elétrica maior, porque você tem duas turbinas gerando eletricidade ao invés de uma só. Além disso, você vai ter uma emissão de gases de efeito estufa menor por megawatt-hora de energia elétrica produzida. Então, e lembrando que a energia elétrica ela é vista como um potencial terceiro produto da biorefinaria, né? Da usina de açúcar e etanol. Então, você produzir mais energia elétrica é benéfico. Entretanto, você tem um problema sério, que é o alto custo de investimento que esse tipo de processo demanda, o alto custo de operação atual também, e a complexidade do processo. É um processo muito mais complexo e os industriais às vezes ficam com um pouco de medo de adotar um processo tão complexo assim, sendo que eles já estão acostumados com a cogeração tradicional. Porém, você tem muitas pesquisas sendo feitas para reduzir o custo de operação, principalmente mudando a tecnologia do reator de gaseificação, para adaptar ele ao bagaço de cana. E muitos autores falam que essa alternativa é muito provável de ser industrializada já nos próximos anos. Então, essa alternativa aqui eu acredito que seja inclusive uma rota de valorização que é mais promissora de ser aplicada a curto prazo do que as rotas de segunda geração. É uma aplicação bastante pronta, eu acredito. Falta só realmente diminuir o custo de operação. E finalmente, sobre a palha de cana, tem um detalhe sobre a palha de cana que é interessante, que aí não se aplica ao bagaço, é só a palha de cana, que é o fato que a palha de cana, há 20 anos atrás, ela não era considerada um resíduo da indústria sucrocoleira, justamente porque na hora da colheita da cana, a palha de cana era queimada. Isso mudou recentemente, a colheita mudou para uma colheita mecanizada, justamente porque a queima de canaviais gera diversos impactos ambientais. E aí, então, a palha de cana virou um resíduo muito recentemente, e então o aproveitamento desse resíduo ainda não é otimizado. E a gente sabe que estudos mostraram que a simples deposição da palha de cana no solo no período entre as safras gera benefícios agrícolas significativos, porque você tem o reciclo da matéria orgânica no solo, né? Então a gente tem um trade-off que a gente precisa gerir entre depositar a palha de cana no solo ou enviar ela para valorização energética. Alguns estudos recentes têm falado que esse trade-off pode ser resolvido depositando 50% da palha de cana e enviando 50% para aplicação energética. Mas esse número ainda é bem preliminar e estudos melhores com os diferentes tipos de solo e com os diferentes tipos de benefício agrícola precisam ser feitos atualmente para realmente determinar um número ótimo entre o aproveitamento agrícola e o aproveitamento energético. Bom, passando agora um pouco para a torta de filtro. A torta de filtro, como eu falei, ela tem uma composição bem diferente, né, do bagaço e da palha. Então ela não é utilizada na mesma valorização. A valorização principal utilizada para a torta de filtro é como componente de fertilização. Por quê? Porque a torta de filtro possui um alto teor aquoso, então você reduz a quantidade de água requerida na lavoura, o que é bastante benéfico. E também porque a torta de filtro tem um alto teor nutricional para as plantas, né? Ela é rica em cálcio, potássio, nitrogênio e fósforo, que são macronutrientes orgânicos e micronutrientes orgânicos relevantes para a produção de cana-de-açúcar. Entretanto, você tem um problema seríssimo, que é o fato que a torta de filtro ela tem um teor aquoso muito, muito elevado,
o que faz com que o transporte dela seja impeditivo do ponto de vista econômico. Fica muito caro transportar a torta de filtro para as terras produtoras. O resultado disso é que você tem um acúmulo da torta de filtro nas áreas próximas à usina, o que acaba produzindo. A terra não consegue absorver essa torta toda e acaba produzindo lixiviado e emissão de gases de efeito estufa, que gera efeitos ambientais. Então, o que a gente pode pensar de diferente para a torta de filtro? Você tem várias rotas possíveis, com destaque aqui para a biogestão anaeróbia, mas essas rotas não são estimuladas atualmente porque falta uma regulamentação para essa prática de deposição excessiva da torta de filtro. Então, aqui é um problema ambiental que a gente tem no Brasil que ainda falta regulação para ele e que precisa ser resolvido nos próximos anos. Bom, chegando na vinhaça, então, que é, como eu falei, o principal efluente, é um efluente muito significativo do processo de produção de açúcar e etanol. Você tem 13 metros cúbicos de vinhaça gerados a cada metro cúbico de etanol produzido, né? Então é bastante vinhaça realmente que sai do processo produtivo. E se a gente olha aqui então as características físico-químicas da vinhaça, a gente percebe que ela tem um pH relativamente ácido, né, de 4 até 4,6 aqui, mas principalmente que ela tem uma demanda biológica de oxigênio muito alta. Para vocês terem uma noção, essa demanda biológica de oxigênio aqui ela é cerca de 100 vezes a demanda biológica de oxigênio de esgoto urbano. Então, realmente, a vinhaça possui um DBO muito alto. Portanto, a vinhaça ela tem um potencial poluente muito significativo, né? Ao mesmo tempo, se a gente olhar a composição da vinhaça, a gente percebe que a vinhaça possui uma concentração de macronutrientes orgânicos bastante significativa, principalmente de potássio e enxofre, e também possui uma concentração de micronutrientes orgânicos importante, de cálcio, magnésio e ferro. Ou seja, a vinhaça, assim como a torta de filtro, também possui um altíssimo valor nutricional para plantas. O que significa que a vinhaça é utilizada atualmente também como componente de fertirrigação, o que gera vantagens agrícolas bastante significativas. Mas, ao mesmo tempo, claramente, esse tipo de atividade gera problemas ambientais graves, como o desbalanceamento do solo, porque você vai ter um acúmulo de íons no solo, o que não é benéfico. A contaminação da água subterrânea, porque você vai ter a vinhaça que percola no solo e acaba contaminando aquíferos, né? Você tem a emissão de gases de efeito estufa, porque você tem a decomposição dos componentes orgânicos da vinhaça no solo que acabam emitindo metano. Por esses motivos, a vinhaça ela já tem uma legislação que regula a aplicação dela na fertirrigação. Só que essa legislação atual, ela só estabelece limites de acordo com a capacidade de retenção iônica dos solos. Então, essa legislação ela é suficiente para resolver o problema de contaminação dos solos, ela estabiliza os solos, mas ela não é suficiente para resolver o problema de contaminação das águas, ela não é suficiente para resolver o problema de emissão de gases de efeito estufa e ainda gera um problema para as indústrias porque você cria uma vinhaça, um acúmulo de vinhaça nas usinas, porque você não pode usar mais toda a vinhaça que era produzida para mandar para o solo, né? Então você acaba tendo uma vinhaça que fica retida nas usinas, que precisa ser gerida. Esse problema de acúmulo, ele pode ser resolvido através da concentração da vinhaça. Aqui eu estou mostrando um esquema para mostrar como a concentração da vinhaça pode ser acoplada à cogeração via bagaço, para mostrar que é um processo que pode ser integrado à usina. Mas qual que é a vantagem de concentrar? É que eu reduzo o conteúdo líquido da vinhaça e aí, portanto, eu consigo transportar a vinhaça para terras mais distantes e, portanto, aplicar toda a vinhaça que eu produzo em terras de uma forma economicamente viável. Entretanto, esse processo de evaporação aqui, ele acaba sendo caro para usinas médias e pequenas, pela escala, né? Você vai ter um aumento aqui de custo de operação, custo de investimento, e para usinas médias e pequenas esse aumento acaba sendo caro. O que acaba acontecendo é que muitas vezes acaba se usando terras de sacrifício, que são basicamente grandes tanques de deposição da vinhaça, como aquele que eu mostrei alguns slides atrás na foto, que acabam gerando problemas ambientais do mesmo jeito, porque você acaba continuando tendo emissão de gases de efeito estufa, você acaba tendo vazamentos desses tanques que geram contaminação das águas, então a vinhaça continua sendo um problema ambiental, mesmo depois da legislação. Como então reutilizar a vinhaça? Bom, a principal alternativa é utilizar a vinhaça como substrato em bioprocesso, justamente para utilizar o alto teor orgânico e nutricional da vinhaça, né? Diversos produtos aqui têm sido estudados utilizando a vinhaça, a produção de diversos produtos, mas a opção mais viável é de fato a biodigestão anaeróbia, que eu vou apresentar a seguir. Bom, a biodigestão anaeróbia
ela é basicamente, de uma forma bem simples, um bioprocesso bastante complexo que utiliza diversos micro-organismos no mesmo biodigestor. E basicamente o que acontece é que você vai inserir a vinhaça, você vai alimentar a vinhaça ao biodigestor, e desse biodigestor você vai produzir biogás, que é um gás principalmente composto por metano e CO2, com alguns vários outros componentes minoritários, mas principalmente metano e CO2, que então é um gás bastante energético, que pode ser usado para produzir energia elétrica ou mesmo utilizado como combustível para caminhão, para veículos pesados. E ao mesmo tempo você vai produzir um lodo que vai reter os nutrientes originais da vinhaça que são benéficos para o solo, então o potássio, o enxofre, etc. Ou seja, você vai ter a decomposição da matéria orgânica, que gera problemas de contaminação das águas e contaminação e emissão de gases de efeito estufa, sem diminuir o conteúdo energético, o conteúdo nutricional da vinhaça, que então o lodo pode ser aplicado na fertirrigação. Então é um processo realmente muito interessante para a vinhaça. Entretanto, você tem alguns problemas. Primeiro que a vinhaça é bastante ácida, e isso é um problema nesse processo, porque a condição ideal de biodigestão é um pouco alcalina, é levemente alcalina. E também se trata de um processo bastante caro, pelo volume de vinhaça que é produzido nas indústrias. Mesmo se a gente utilizar tecnologias que são menos avançadas do que as tecnologias de ponta de biodigestão, esse processo vai ser caro. Porém, o que muitos autores afirmam é que o principal entrave para realmente esse processo ser mais difundido é que aparentemente existe uma falta de interesse da sociedade brasileira no biogás. A sociedade brasileira se concentra muito mais em outras formas de produção energética e não estuda tanto o biogás. Então acaba tendo nem tanto investimento em pesquisa do processo de biogestão da vinhaça, o que acaba dificultando essa aplicação. Aqui eu mostro um diagrama de produção de açúcar de etanol 2G e de utilização da vinhaça em digestão anaeróbia, enviando biogás para produzir energia elétrica e térmica, para mostrar que a vinhaça, a biodigestão da vinhaça também pode servir para liberar parte dos resíduos lignocelulósicos para serem utilizados em valorizações de maior valor agregado. Aqui é só para mostrar de fato que usar a energia da vinhaça libera a fábrica a produzir produtos de maior valor agregado e mostra como essas potenciais novas tecnologias de valorização podem ser integradas, gerando um novo conceito de usina sucroalcooleira. E aqui, então, eu trouxe aqui, apesar de tudo isso que eu falei, dos entraves com relação à vinhaça, eu trouxe para mostrar que esse processo realmente tem muito potencial de ser aplicado no futuro. Muito recentemente, no dia 16 de outubro desse ano ainda, a Raízen inaugurou a maior usina de biogás de vinhaça do mundo e uma das maiores usinas de biogás do mundo utilizando qualquer resíduo. O que mostra que realmente esse processo tem muito potencial e também o setor vê esse novo empreendimento com bastante expectativa, justamente porque o sucesso desse empreendimento vai resultar ou não no desenvolvimento do setor de biogás. Além disso, você tem o RenovaBio, que é um programa de investimento justamente de fomento, em biocombustíveis, e o biometano é listado no RenovaBio, que pode ser mais um incentivo à implementação da biodigestão. Bom, agora bem rapidamente os outros resíduos. Você tem os restos de levedura, que são resíduos ricos em proteínas, então são usados em alimentação animal, e isso é bastante estável. Você tem também o gás carbônico, que é atualmente desperdiçado no processo, mas que tem alto potencial de aplicação em outros processos industriais. E principalmente você tem o mercado de carbono, que tem crescido bastante no mundo, então o gás carbônico tem sendo visto cada vez mais por usinas como um potencial subproduto em vez de um resíduo. Finalmente, então, para concluir, a gente sabe que as indústrias sucroalcooleiras são responsáveis por uma produção significativa de resíduos, mas que ao mesmo tempo esses resíduos possuem alto valor energético e nutricional, então eles são utilizados atualmente já em diversas rotas de valorização que representam vantagens econômicas significativas para as usinas. Ao mesmo tempo, essas rotas possuem problemas ambientais e também podem ser subdimensionadas economicamente, então diferentes rotas novas de valorização estão sendo estudadas e podem ser aplicadas futuramente, aumentando o valor dos resíduos da indústria sucroalcooleira. Aqui, então, uma tabela
fiz uma tabela com as rotas de valorização tradicionais e as possíveis rotas futuras para resumir. E é isso. Obrigado pela atenção e se você tiver dúvidas, por favor.